Muito boa noite, queridos irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava. Boa noite a você também que não faz parte ainda da nossa igreja, mas que também está assistindo esse vídeo que é feito para o momento da nossa quarta-feira de oração. Eu quero convidar você para nós iniciarmos lendo o Salmo de número 99, que diz o seguinte: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. A Bíblia fala de um Deus santo, de um Deus grande, de um Deus maravilhoso. E de tão grande, quando nós começamos a ler aqui, a primeira impressão é que esse Deus é inalcançável, inatingível, que Ele está tão longe e separado de nós, por causa de quem somos. Mas o mesmo Salmo, que exalta a grandeza, o poder, a santidade e a majestade desse Deus, começa, parece que despretensiosamente, no meio dele dizendo assim, Moisés, Arão, Samuel, e vai falando nomes de pessoas que Deus mesmo chamou, para que elas andassem com Ele. E a Bíblia vai falar então da libertação e de levar esse povo então para o deserto. E lá no deserto, essa nuvem que havia em cima, era uma nuvem que guardava e que dava direção para o povo enquanto no deserto. Vai falar também da lei e dos mandamentos. E por último, no verso 8, vai dizer assim que o Senhor foste para eles, e assim como Ele é para nós também, um Deus perdoador, ainda que tomando vingança de seus feitos. Ou seja, Deus, Ele não é injusto, Ele é reto, e ainda que Ele execute justiça, ao mesmo tempo Ele é perdoador. Como é que Ele fez isso? E como é que Ele nos atrai para que tenhamos vida com Ele? É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus foram tomado vingança, ou foi feita a justiça, quando Ele morreu no nosso lugar e levou sobre si todo o preço pelo nosso pecado. E em Cristo Jesus também, este Deus perdoador nos chama a andarmos e termos vida com Ele. Nesse momento de Covid, na nossa vida aqui nesse mundo cheio de pecados e com as nossas fraquezas, nós precisamos de Deus. E a Bíblia mostra que nós podemos andar com esse Deus Todo-Poderoso. Eu queria convidar você nesse primeiro instante para nós orarmos buscando a sua presença. A Bíblia diz que Ele ouviu aqueles que invocaram o seu nome e Ele ainda nos ouve por causa de Jesus. Coloque a sua vida, sua família, sua casa, quem sabe sua saúde diante do Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo quando toda a raça humana virou as costas para o Senhor, Deus santo e maravilhoso, nos perdoou, consoante a sua tão grande santidade, majestade, justiça, mas também misericórdia. Enviou o seu próprio Filho para que nós fôssemos aproximados do Senhor, para que nós tenhamos cuidado, proteção e direção nesta vida aqui, para que na eternidade nós possamos viver para sempre com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nas nossas lutas. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo, em luta contra essa doença. Abençoa o teu povo, Senhor, aqueles que invocam o teu santo nome, e que possamos, mesmo em meio às dificuldades, ser aquele povo que te exalta,
que caminha com o Senhor, que se prostra diante da sua majestade e da sua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você para nós, continuando a louvar a Deus, a gente cantar um hino que fala sobre o Deus dos antigos, que é o nosso Deus, e que, se lá no passado Deus fez grandes coisas com respeito ao seu povo, Ele continua ainda a cuidar de nós, a ser aquele que nos ajuda, que nos apoia, que abre o nosso coração para nós entendermos as verdades espirituais e para nós passarmos todos os momentos da nossa vida louvando e engrandecendo o seu santo nome, termos alegria no nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Antigos cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Tempos maus de um mundo em confusão, seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Que esse Deus mesmo possa tocar o nosso coração, de forma que nós possamos compreender, mesmo nas situações difíceis, e difíceis até de a nossa mente alcançar, que nós possamos ver com os olhos de Deus as situações que Ele tem colocado diante de nós. Olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és
és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 19, que diz: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse instante que nós, de alguma forma, estamos diante da sua palavra, buscando, ó Deus, a tua presença, e também usando este momento e essas ferramentas que o Senhor nos deu nesse tempo de Covid, para também interceder pela nossa nação, interceder pelo nosso próximo, por aqueles que nós conhecemos e precisam do Senhor, e também para buscar, ó Deus, a sua presença nas nossas vidas. Fala conosco, através da sua palavra, nos ajuda, ó Deus, a crescermos e andarmos na sua presença, de forma a louvarmos e engrandecermos o Senhor por toda a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se você é dessa igreja e tem acompanhado o Herdeiros do Reino, você já deve ter visto que antes de orar, as nossas professoras ali, os professores, os tios ali que ensinam as nossas crianças a orar, eles vão pegar as mãos e dizer algo como isso que eu anotei aqui: 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão, cruzo agora todos eles para fazer minha oração, fecho os olhos com atenção e escuto a oração. Essa é uma maneira didática
de ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, a voltarem a sua atenção a Deus, a ouvirem e concordarem com aquilo que alguém vai orar e vai falar com Deus, e ali todas as crianças então vão estar ouvindo a oração e podendo dizer amém. Sempre que nós vamos orar, nós, já os adultos, nós também ouvimos e às vezes até dizemos: vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. E aqui nesse texto, nós vemos Paulo falando, usando a seguinte expressão: iluminados os olhos do vosso coração. E eu queria pensar com você, nessa noite, sobre orar. Quando é que nós oramos com os olhos abertos? Ao invés de orar com os olhos fechados, nós vamos orar com os olhos abertos. Não olhos físicos. Eu não quero dizer aqui que fechar os olhos fisicamente, para voltarmos a nossa atenção a Deus, isso é errado. Mas o que é errado, muitas vezes, é nós estarmos com os olhos do nosso coração fechados às realidades que nos cercam. Muitas vezes, não percebendo, de acordo com a palavra, o que é que realmente está acontecendo. Não tendo segurança, por causa das circunstâncias, sentindo medo, porque aquilo que está ao nosso redor sugere que estamos sozinhos e sem a presença de Deus, e assim então vamos nos afastando de Deus e quem sabe enfraquecendo na nossa fé. E Paulo aqui, que estava preso, não era uma circunstância boa, agradável. Paulo, ele escreve 4 cartas. Esta carta aos Efésios, escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses e também a um homem chamado Filemão. Essas cartas são chamadas as cartas da prisão. E mesmo nessa circunstância, Paulo, ele escreve toda essa carta falando da grandiosidade da obra de Deus e investindo na vida daquelas pessoas que são alvos do amor de Deus e que estão conhecendo a Jesus Cristo, tanto em Éfeso, quanto em Filipos, quanto em Colossenses. Paulo é capaz de, mesmo preso, louvar a Deus, como diz o verso 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque embora, quem sabe, fechados os olhos físicos, Paulo aqui está orando com os olhos espirituais bem abertos, compreendendo aquilo que Deus ele está fazendo. E o que acontece quando nós oramos com os olhos abertos? A primeira coisa que acontece se nós estamos orando com os olhos abertos, é que nós oramos com a motivação correta. Se olharmos aí para o texto, nós vamos ler o verso 15 que nos diz: por isso. E aí, esse por isso é por causa de quê? É por causa de tudo aquilo que Paulo diz antes. O que é que Paulo vê? Por que é que ele começa a orar? E o que é que motiva Paulo a começar, a enviar essa carta em primeiro lugar, mas no meio dessa carta, ou logo depois do início dessa carta, já orar intercedendo pelos seus irmãos que moram na cidade de Éfeso. Todo o plano da salvação de Deus. O que Paulo vai falar aqui a respeito de Deus, que ele, depois de ter falado, vai dizer por isso. Ele vai dizer da eleição feita por Deus, vai dizer da escolha, vai dizer da vontade do Pai com respeito ao plano de salvação, vai falar da obra de Cristo realizada em favor de nós, para que nós fôssemos resgatados da morte, chamados em Cristo Jesus. Falar também que todas as coisas, elas estão sendo convergidas em Cristo Jesus, e falar também da presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada pessoa que é alcançada pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele olha para o plano eterno, para os propósitos de Deus, e ele então é motivado a orar pelos irmãos aqui de Éfeso, justamente porque ele sabe que os propósitos de Deus não falham. E por isso é importante nós abrirmos os nossos olhos para o plano da salvação de Deus, para a obra que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo, uma obra que é de eternidade a eternidade,
um Deus que é maravilhoso e que é poderoso para prometer e para cumprir, assim como prometeu que o seu filho viria, e o seu filho veio, que o Cordeiro de Deus, ele seria aquele que tiraria o pecado do mundo, e ele tirou o pecado do mundo através da sua morte e da sua ressurreição, e que agora nos promete vida com ele hoje, e vida eterna, e também para as outras pessoas. A segunda coisa que é a motivação de Paulo, é que ele consegue perceber não apenas o plano de Deus na sua mente e no seu coração, mas ele consegue enxergar a concretização do plano da salvação de Deus na vida daquelas pessoas que ele estava sabendo a respeito delas lá na prisão, lá onde ele estava. Ele percebe que Deus está fazendo uma obra e os seus propósitos estão se cumprindo na vida dessas pessoas, dessa cidade aqui de Éfeso, nessa carta a qual a gente está lendo agora. E nós podemos ler no verso 15 o seguinte, aqui ele vai dizer por que é que ele ora, né? O verso 16 ele vai dizer, ele começa o verso 15, por isso, e o verso 16 ele diz, não cesso de dar graças por vós, né? Fazendo menção de vós nas minhas orações. Por qual motivo? Primeira motivação nós já vimos, por causa que ele vê a grandeza do plano da salvação de Deus, e em segundo lugar ele vê a concretização do plano da salvação de Deus na vida das pessoas. Ele diz assim no verso 15, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Eu fiquei sabendo, muito embora eu esteja preso aqui em Roma, e esperando lá o que é que ia acontecer com ele, muito embora ele tivesse muitos motivos, quem sabe até para não pensar, para pensar até a respeito da sua própria vida, o que vai ser de mim? Paulo, ele está vendo os propósitos de Deus na eternidade, mas ele também está vendo os propósitos de Deus se realizando na vida dos seus irmãos. E isso é motivação de Paulo para orar. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E nós precisamos ver a grandeza do plano de Deus, do plano da salvação de Deus, que nos alcançou, mas também que está alcançando pessoas ao nosso redor. A segunda coisa que nós fazemos, quando nós estamos orando com os olhos abertos, e aí estamos falando dos nossos olhos espirituais e não dos olhos físicos, é que nós oramos, ou passamos a orar, pela razão correta. Pelo que Paulo vai orar aqui? Então, conhecendo o plano e o propósito de Deus, aquilo que Deus vai fazer, ele vê a obra de Deus na vida de pessoas, pessoas alcançadas por Deus e pela graça de Deus. Agora, nos versos 17 a 20, Paulo ele vai orar pelo crescimento espiritual desses irmãos. Diz aí no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E pelo que ele ora? Primeiro, para que eles possam perceber qual é a esperança do chamado de Deus para as suas vidas. Diz aí no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Para que eles foram chamados? Para que nós fomos chamados? Nesse plano de Deus, quando Deus nos chama, através da obra de Cristo, através da presença do Espírito Santo de Deus, que habita e sela o cristão. Para que Ele nos chama? Ele nos chama em primeiro lugar, para nós nos tornarmos filhos de Deus. Não somos só criaturas de Deus mais, mas nós somos filhos amados por Deus. Nós somos chamados para a santidade. Usando a linguagem da carta, no capítulo 2, verso 10, depois de dizer que nós somos salvos pela graça, nós podemos ler o seguinte, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso faz parte do chamado de Deus para nós. E aí lá no capítulo 5 nós vamos ver que Deus não nos chamou para andar nas trevas, mas Deus nos chamou para andarmos na luz. No capítulo 4, a Bíblia vai falar que quando Jesus ele subiu aos céus,
e Ele envia o seu Espírito Santo. Através do Espírito Santo, então, nós recebemos dons de Deus, para sermos a igreja do Senhor, para sermos aquela que, lá no capítulo 5, vai ser chamada de a noiva de Cristo, aquela que Ele vai apresentar diante do Pai, sem mácula e nem ruga, porque Jesus Cristo está fazendo grande obra sobre a vida desse povo. Mas esse chamado, ele envolve busca por santidade, ele envolve liberdade, somos livres para adorar a Deus, mas envolve também sofrimento. Muitas vezes, nós, assim como Paulo, que estava preso, teremos que enfrentar aqueles que se opõem a Deus, que se opõem ao reino de Deus, que se opõem a Cristo Jesus, e que por se oporem a Cristo Jesus, também se opõem à igreja, a quem nós somos. Mas nós precisamos ficar firmes, sabendo que esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Ele também fala, no verso 18, que nós precisamos conhecer a riqueza, ou compreender a riqueza da glória, da herança dos santos. No primeiro momento nós pensamos que essa herança é a herança que nós vamos receber. Quando nós lemos aí o verso 18, e diz aí, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Mas não está falando da nossa herança, não está falando da vida eterna que nós vamos receber, não está falando da coroa imarcessível, da presença de Deus conosco, mas aqui o texto está falando o seguinte, que o povo de Deus, esse que foi resgatado por Cristo, esse povo é especial, e o Pai está dando como herança ao Filho, como fruto do seu penoso trabalho, um povo resgatado e redimido das trevas e colocado então no reino de luz do seu Filho. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós, que nós precisamos compreender qual é a importância que pela graça e misericórdia de Deus, Ele dá para nós. Nós não estamos soltos no mundo, mas nós somos a herança do Filho de Deus. Nós somos aqueles que reinarão com Cristo Jesus. Nós somos o tesouro de Deus, não porque nós temos valor em nós mesmos, mas por causa da obra que Cristo fez em nossa vida. E Ele diz também que eles precisavam compreender, e nós também precisamos compreender, verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E o verso 22 vai dizer que foram postas todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e Ele agora é o cabeça, e a igreja então é corpo e plenitude de Cristo. Enquanto que no chamado de Deus, nós pensamos naquilo que nós éramos e fomos chamados para ser, a respeito da riqueza da herança, da glória da herança dos santos, nós olhamos então para o nosso futuro. Agora nós olhamos para o presente, quando vemos que à nossa disposição e sobre a vida daqueles que são o povo de Deus, está o mesmo poder que diz, como diz no verso 20, o qual Deus exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo ora por esses irmãos, para que eles, conhecendo isso, enxergando isso, eles possam crescer espiritualmente. Paulo também ora por esses irmãos, né, e a razão certa, né, para ele orar, ele ora pela firmeza espiritual desses irmãos. Lá no capítulo 3, o verso 14, nós vemos outra oração de Paulo, que vai dizer assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é esta? Voltamos um versículo e lemos: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Esses irmãos provavelmente sabiam que Paulo estava preso, e Paulo teme que, dadas as circunstâncias, esses irmãos, eles enfraqueçam na fé, e por isso então,
ele ora mais uma vez por esses irmãos. Antes, para que eles conheçam, né, a Deus. Agora, para que eles fiquem firmes diante de Deus e diante das circunstâncias. O que é que eles deviam ver? Em que a visão deles deveria ser ampliada para que eles permanecessem firmes na presença de Deus? Primeiros versos 16 e 17 do capítulo 3 vão nos dizer: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O poder do Espírito de Cristo habita no salvo. Muitas vezes nós nos perguntamos, como é que vamos atravessar pela Covid? Se um dia eu estiver diante de alguém que disser assim, ou você nega Cristo ou você faz alguma coisa, como é que eu permanecerei firme? Eu não permanecerei firme por causa das minhas próprias forças, mas nós podemos permanecer firmes, porque o Espírito de Cristo habita em nós. A palavra fala que a missão do Consolador, o Espírito de Deus, é nos fortalecer, é nos encher de poder para sermos testemunhas de Cristo, é nos consolar quando nós passamos pelos momentos difíceis, é nos dar direção mediante a palavra de Deus, quando nós estamos nos sentindo perdidos. E Paulo ora para que esses irmãos tenham essa consciência, e que agora, enfrentando a tristeza de que Paulo está preso, eles não sucumbam diante da tristeza, mas que eles se fortaleçam através de Cristo que habita nos seus corações. Ele ora também para que eles entendam a grandeza do amor de Deus. Diz aí a última expressão do verso 17, e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele ora para que diante de nós esteja a visão do grande amor com que Deus nos tem amado. Amor tão grande que enviou o seu próprio Filho. Amor suficientemente largo para abranger os homens de toda língua, povos, tribo e nação. Amor suficientemente longo para durar toda a eternidade, porque não merecemos estar diante de Deus, mas por causa do seu amor, a justiça foi feita em Cristo Jesus, e isso que foi feito é eterno, e Deus nos ama de eternidade a eternidade. Amor suficientemente profundo para alcançar e salvar o pior dos pecadores, e amor suficientemente alto para nos conduzir aos seus eternos propósitos, e nós então vivermos para a glória de Deus e sermos cheios da glória desse Deus, mesmo que sejamos o pior dos pecadores. Ele ora para que eles compreendam tudo isso. E a última coisa que ele ora, pensando na firmeza espiritual dos irmãos, é para que esses irmãos, eles se lembrem que o alvo do poder, o poder de Deus que nós lemos, que está no Espírito de Cristo que habita em nós, e o alvo do amor de Deus, que é realizado em nós e comprovado por Deus ter enviado o seu Filho, que é largo, que é longo, que é profundo e alto. O alvo de Deus, dos propósitos de Deus, é que nós sejamos, diz aí no final do verso 19, tomados de toda plenitude de Deus. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Esse era o alvo de Deus para aqueles irmãos que ainda não sabiam disso, mas que Paulo, ao mesmo tempo que informa, ele ora por isso, por esses irmãos que estão conhecendo a Cristo e que estão enfrentando esse momento de tristeza. Para quê? Para que a gente saiba que mesmo em momentos difíceis, Deus está levando à frente o seu projeto, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele vai realizar esta obra. E a última coisa que é a razão correta, que nós vemos aí nesse texto, nesta oração de Paulo,
é que nós vamos orar para a glória de Cristo e pela glória de Cristo. Diz aí, no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as nações, para todos sempre. Amém. Ele não está enviando essa carta, e ele também não está falando essas coisas que os irmãos vão pensar, puxa, Paulo está orando assim por mim, para agradar os irmãos. Não é para fazer uma média, não é porque ele quer ser o pastor dessa igreja, não é porque ele está buscando um ganho próprio, mas é porque a sua vida é para a glória de Deus. E ele agora ora para que tudo isso aconteça na vida dos irmãos, para que eles conheçam as verdades espirituais e cresçam, para que eles também fiquem firmes diante das dificuldades. Mas por quê? Por causa da glória de Cristo. Ele ora para que cada irmão desses possa ser instrumento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que o texto vai nos mostrar a respeito de quando nós oramos com os olhos abertos. Não abertos fisicamente, né? Podemos fechar nossos olhos, nós estamos falando disso, mas abertos espiritualmente. Vemos os propósitos de Deus, vemos também as pessoas que estão perto de nós e Deus fazendo a sua obra. Nós vamos orar com atitude correta. Então, nós, em primeiro lugar, nós oramos com a motivação correta. Em segundo lugar, nós oramos pela razão ou pelas razões corretas. E em terceiro lugar, nós oramos com a atitude correta. Capítulo 1, verso 16, Paulo ao orar, ele diz assim, não cesso de dar graças por vós. Paulo ora com gratidão ao invés de murmuração. E ele tinha motivos para murmurar? Tinha. Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo está preso por causa da mensagem de Cristo e por causa de Cristo. E muitas pessoas, quando passam por momentos difíceis, por causa do nome de Cristo, muitas vezes, ao invés de serem gratos a Deus, pelo plano da salvação acontecendo e por sermos instrumentos dele, nós, ao invés de glorificarmos a Deus, nós corremos o risco de murmurar. Mas se nós estamos enxergando Deus colocando o seu eterno e soberano propósito em andamento nas nossas vidas, nós vamos orar com gratidão ao invés de murmuração. Nós também vamos orar com confiança ao invés de medo. Efésios 3, verso 20, ele vai dizer assim, depois de orar e falando de tudo aquilo que Deus tem feito, ele envia essa carta com a esperança que aqueles irmãos sejam edificados e fortalecidos por Deus. Por que ele faz isso? O que o leva a fazer isso, mesmo que ele está preso? Ele vai dizer, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus faz muito mais do que nós podemos imaginar, não só nas circunstâncias difíceis, mas também quando nós estamos em circunstâncias alegres e estamos achando, mas Deus está fazendo algo sensacional, pois Deus está fazendo muito mais. Deus está colocando em andamento o seu plano de salvação e está restaurando toda a criação, está tirando pessoas da morte, da condenação e trazendo para viver junto dele, está curando feridas, está restaurando a famílias, está fazendo tantas coisas, e por causa disso, nós podemos confiar em Deus e viver na presença de Deus, mesmo que as circunstâncias nos pareçam difíceis ou inexplicáveis em um determinado momento da nossa vida. E ele também ora com atitude correta, orando com adoração ao invés de rebeldia. Os versos 20 e 21, nós já lemos o verso 20, o verso 21 vai dizer, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muitas vezes, em situações difíceis, ao invés de permanecermos com o nosso coração alegre, cheio de adoração, nosso coração enche de reclamação, mágoas e beiramos a rebeldia contra Deus e contra aqueles que Deus
ele ama. Mas Paulo, ele ora com a atitude correta, com um coração de adorador, ao invés de alguém rebelde por uma outra situação que não saiu de acordo com como ele pensava, mas que está completamente no controle e nas mãos do Deus soberano, que está colocando o seu plano de salvação em andamento. Eu gostaria de encerrar pensando em 3 aplicações para nós aqui. Então nós estamos aprendendo a orar com quem ora, e nós estamos olhando para Paulo, que não sei se ele fechava ou não os olhos físicos, e isso não é o importante aqui agora, mas o importante é que seus olhos espirituais, eles estavam abertos. A nossa vida de oração, ela refletirá sim a nossa vida com Deus. Nós não poderemos ser de uma maneira enquanto oramos e de outra enquanto vivemos fazendo as outras coisas. Então, aplicando esse texto, eu digo para você, em primeiro lugar, busque a Deus. Busque a Deus em todo o tempo. O alvo de Deus para nós é sermos tomados por sua plenitude. Portanto, se nós sabemos disso, nós precisamos buscar diante de Deus, viver em plenitude de vida, de presença de Deus diariamente. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, mantenha comunhão com os irmãos, com a igreja, busque a Deus de todo o seu coração. Em segundo lugar, tenha interesse sincero por seu irmão. Paulo, quando ele estava sofrendo, ele não fechou os olhos, nem para aquilo que Deus estava fazendo lá, desde a eternidade, e nem para aquilo que Deus estava fazendo ao seu lado, e na vida de muitas pessoas. E ele que está longe até desses irmãos, que poderia dizer assim, bom, o que eu posso fazer daqui da prisão? Eu já tenho tantos problemas. Paulo, ele se coloca diante de Deus, em oração, para que esses irmãos que conheceram a Cristo, eles progridam na fé. Então tenha interesse pelo seu irmão, tenha interesse pelo seu vizinho, tenha interesse pelas pessoas, tente perceber o que é que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Agora é um bom tempo para fazer isso. Você sabe o que está acontecendo com os nossos outros irmãos da igreja? Ligue para eles, faça uma chamada por WhatsApp, veja lá qual é o momento dos irmãos e se coloque diante de Deus, orando, cheio de gratidão pela vida desses irmãos. E em terceiro e último lugar, confie, sirva e adore a Deus em toda e qualquer circunstância, porque Deus nunca perdeu o controle, porque Ele é soberano, porque as nossas vidas estão em suas mãos, e os seus propósitos, que são de eternidade a eternidade, estão se cumprindo, e se cumprirão cabalmente, na minha vida, na sua vida, e na vida de todos aqueles, que quando nós prestamos atenção, nós vamos ver Deus agindo, e podemos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos físicos nesse instante, mas abrir os seus olhos espirituais e olhar para a majestade do nosso Deus, para a grandeza do Deus que tem nos salvado, mas também para lembrar de pessoas que Deus tem colocado perto de você, ou mesmo que você tem sabido notícias de longe, mas que precisam do intercessor, precisam dos seus olhos espirituais abertos e interessados, a ponto de colocar esses irmãos em oração na presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, quando nós buscamos nesse tempo, ó Deus, que é o culto de oração, orar o Senhor, e também, ó Deus, crescermos na sua palavra e aprender a orar com quem ora, olhamos para Paulo e pedimos que isso tudo que lemos na sua palavra possa fazer a diferença na nossa vida, que possamos de fato estar impactados pelo grande amor do Senhor derramado na nossa vida. Ó Deus, impactados pela sua majestade que podemos ver em toda a criação, mas também na sua sabedoria e glória, quando observamos a grandeza do teu plano da salvação. Ó Deus, louvado seja o teu nome, por esta obra maravilhosa que o Senhor tem feito
a respeito de toda a sua criação, que um tempo atrás afastou de ti por causa do pecado que entrou no mundo. Mas obrigado porque o Senhor tem feito grande obra, está restaurando as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos lembrar de pessoas que precisam das nossas orações. Quero aqui, nessa noite, lembrar do meu pai, que ficou hospitalizado até hoje pela manhã, e peço a Deus que o Senhor dê saúde para ele, que ele reconheça também a mão do Senhor na sua vida, cuidando dele, e que ele possa também perceber a grandeza do amor do Senhor para com a vida dele. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão enfermos. Queremos agradecer ao Senhor pelo nascimento também do pequeno Gabriel, filho do Anderson e da Lia, família querida e amada desta igreja. Colocamos eles, ó Deus, diante do Senhor, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre esta criança que o Senhor mesmo trouxe como presente para esta família e também para a nossa igreja. Ó Deus, louvamos o Teu nome por tantas pessoas que o Senhor coloca junto conosco, que possamos ser como Paulo, ter os olhos do nosso coração abertos e interessados. E ó Deus, que a nossa vida, ao contemplarmos a Sua grandeza, ó Deus, que a nossa vida seja para o louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, querido. Que você possa ter agora um tempo de oração com a sua família ou com quem você estiver. Se você estiver sozinho aí, lembre que tem irmãos dessa igreja que estão orando por você e que, se Deus quiser, estão sendo desafiados por essa palavra para lembrar de você, estar orando por você. Então ore também por aqueles irmãos de quem você se lembrar. Deus te abençoe.